Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem Segue-me Análise Profunda, onde nós vamos estudar mais a fundo alguns versículos da designação da semana do Vem Segue-me. Nessa semana nós estamos estudando Doutrina e Convênios 137, 138. Eu já gravei um vídeo no meu canal Videira Verdadeira, vocês podem ir lá e conferir. E eu quero falar para vocês hoje a respeito do mundo espiritual, porque naquele vídeo eu disse que falaria mais especificamente sobre as condições do mundo espiritual, sobre como é, né, depois da morte. Todos nós temos essa curiosidade para saber. As escrituras ensinam bastante do mundo espiritual. Ainda assim, muitas das coisas relacionadas ao mundo dos espíritos nós não sabemos. E algumas pessoas que leem as escrituras, ouvem o que os profetas ensinaram sobre o mundo espiritual, preenchem essas lacunas de desconhecimento com especulação. Tudo bem, você pode fazer especulação, você pode pensar, deve ser assim. Mas vamos tentar nesse vídeo nos concentrar naquilo que as escrituras e os profetas ensinam. E se você receber conhecimento, impressões e revelação sobre o mundo espiritual, além do que os profetas e escrituras disseram, muito bom, Deus está te concedendo uma terna misericórdia. Mas isso não significa necessariamente que você tem autoridade para ensinar isso como doutrina da igreja. Até os profetas de Deus, os apóstolos, e a primeira presidência ensinarem isso de modo geral, então essas coisas têm que ser mantidas no seu coração. Assim como Maria, quando via Jesus Cristo, que ele era diferente, ela guardava todas essas coisas no seu coração. Até que chegou o tempo em que muitas das obras de Jesus Cristo foram divulgadas pelos evangelistas, né? Pedro e os demais apóstolos também. Então, vamos ver. Eu separei alguns tópicos aqui. Com certeza existe mais coisas para falar. Na minha pesquisa, e já há muitos anos que estudo sobre o mundo espiritual, tem muitas histórias interessantes, citações, escrituras, doutrina, e não tem como trazer tudo aqui, tá bom? Então, se alguma pergunta que você tem, ou se algum ponto doutrinário não for abrangido aqui, não significa que não é importante, simplesmente é porque não deu tempo, ou porque eu não conheço isso ainda. Então, as coisas que separei, acho que vão ajudar, mas não é todo o conhecimento que pode ser transmitido sobre o mundo espiritual. Feita essa advertência, vamos em frente. A vida mortal não é o começo e nem o fim. Quero começar com esse ponto doutrinário importante. Nós não começamos nossa existência no nascimento. Nós vivemos antes com Deus. E a nossa vida não acaba com a morte. Na verdade, nosso espírito continua ativo no mundo dos espíritos. Esse é o tema do nosso encontro aqui hoje. E eu separei apenas uma escritura, tem muitas outras, mas uma escritura da Bíblia que fala da nossa vida anterior. Diz o seguinte em Hebreus 12, 9. Tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então ele fala aqui que existe o Pai dos Espíritos. Nós somos um ser dual, corpo e espírito. E o nosso espírito existia antes dessa terra. Jó também fala que na criação do mundo, todos os filhos de Deus se regozijaram. Como que nós vamos nos regozijar durante a criação do mundo se nós nem tínhamos nascido ainda? Porque a criação antecede o nosso nascimento, não é verdade? Então, existe um mundo espiritual pré-mortal. E às vezes isso gera confusão, porque quando nós usamos a expressão mundo espiritual, muitas vezes a gente está se referindo ao lugar que os espíritos vão depois dessa vida mortal, que faz parte aqui do nosso segundo estado de preparação para o nosso destino eterno, né? O terceiro estado. O plano de salvação tem o primeiro estado, que é a vida pré-mortal, que às vezes é chamado mundo dos espíritos. Na própria seção de Doutrina e Convênios 188, se você está lendo lá, o presidente Joseph F. Smith, ele vai dizer que os espíritos receberam suas primeiras lições quando estavam no mundo dos espíritos. E ele está falando da existência pré-mortal, antes da gente vir para essa terra. E ele também fala de mundos espíritos na ocasião depois que nós deixamos esse tabernáculo aqui, né, essa carne. O corpo
vira pó e o espírito volta a Deus, no sentido que vai para esse lugar que é preparado para receber mais instruções de como se preparar para o destino eterno, onde depois, né, do mundo espiritual, nós seremos encaminhados para o reino de glória que nós estamos preparados. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Isso é parte essencial da nossa doutrina. A existência não começa no nascimento e não termina com a morte. Existe uma vida anterior a essa, existe uma vida depois dessa. O segundo tópico que quero trazer para vocês é sobre onde é o mundo espiritual. Os nossos profetas nos ensinaram que o mundo espiritual é aqui mesmo, olha só. Às vezes, disse o presidente Ezra Taft Benson, o véu entre essa vida e a do outro lado torna-se extremamente tênue. Os entes queridos que nos deixaram não estão longe de nós. O presidente Brigham Young, segundo o presidente da igreja, disse que o mundo espiritual na pós-mortalidade fica aqui na Terra ao nosso redor, embora não possamos vê-lo. E eu recomendo que vocês leiam um capítulo sobre o mundo espiritual do livro Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Brigham Young. Ele traz lá muita coisa interessante, vocês vão gostar muito de aprender sobre o mundo espiritual, lendo o que ele diz, porque ele adquiriu tanto conhecimento sobre a vida após a morte, que ele disse que teve que exercer fé para permanecer vivo. De tanta paz, tanta alegria e tanta maravilha que ele deslumbrou no mundo dos espíritos por meio de visão e revelação. Então, é um lugar maravilhoso. É o paraíso de Deus, não é à toa que é chamado paraíso. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso também. E esse é o próximo tópico que eu separei, sobre uma divisão que existe no mundo dos espíritos. Quando nós morrermos, nós vamos para esse lugar, uma outra dimensão. Nós não temos acesso porque a nossa matéria, o nosso estado atual de provação não permite que a gente acesse esse lugar. Por outro lado, os espíritos, eles têm um acesso facilitado à nossa dimensão. É mais fácil eles acessarem e, se for permitido por Deus, interagirem conosco do que o contrário. Quando o presidente Joseph F. Smith viu o mundo dos espíritos, ele viu também que havia seres, não apenas de espírito, né? Se eu posso dizer assim, corpo de espírito, mas seres que haviam sido transladados, como Moisés e Elias, eles também estavam no mundo espiritual. Isso mostra que um ser transladado, embora essa seja uma condição que acaba no momento da ressurreição, né? Ele ainda mantém um corpo físico, pode estar no mundo dos espíritos. Se vocês lerem a Revelação de Doutrina e Convênio 138, vocês vão ver os nomes desses personagens. Você pensa, pô, mas eles não morreram. Eles foram transladados, né? Porque precisavam cumprir uma função com o corpo físico. E eles estavam lá quando Jesus Cristo visitou. Agora, o corpo mortal não pode ir, a menos que a gente tenha uma visão, que a gente seja arrebatado. Aí a gente pode ver o mundo dos espíritos, pode acessar ele. E eu vou contar algumas experiências de algumas pessoas que fizeram isso. Mas sem isso, não podemos estar no mundo espiritual. A gente tem que morrer. Todo mundo vai para o mundo espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar e acabar com a morte, né, vencer a morte, as pessoas que morrerem, elas vão, na verdade, passar por essa transformação entre morte e ressurreição muito rapidamente durante o milênio. Vai ser num abrir e piscar de olhos, dizem as Escrituras. Então, o espírito delas não vai para o mundo espiritual. Elas são ressuscitadas, mas o mundo espiritual ele é necessário. Eu vou dizer para vocês por quê exatamente agora. Deixa eu ler uma escritura, tá na Bíblia, né? Ela é muito mencionada quando a gente fala sobre o mundo espiritual. Pedro, porque a obra dos mortos não existia desde o começo do mundo. Desde o começo do mundo as pessoas iam para o mundo espiritual. Quando Caim matou Abel, onde foi Abel? Desapareceu? Não. Lá em Judas é ensinado que ele se tornou um anjo de Deus. E ele se tornou um anjo porque o espírito dele foi para o mundo dos espíritos, no paraíso. Então, pessoal, quando a gente morre, a gente vai para o mundo dos espíritos. Existe esse lugar para que as pessoas aguardem a ressurreição. Não tinha como Abel, por exemplo, ressuscitar depois que morreu. Porque Jesus Cristo foi o que abriu as portas para a ressurreição. Tem uma outra escritura que diz o seguinte, tá em Apocalipse,
Deixa eu ver se eu localizo aqui. Separei tantas escrituras, gente, para vocês. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Isso é Jesus Cristo falando para João Revelador. Amém. E tenho as chaves da morte e o inferno. Então Jesus Cristo, quando ele morre, quando ele entrega o Espírito e consuma a expiação, ele visita o mundo espiritual. E isso é que trata a Doutrina e Convênios 138. Vocês têm que ler. A gente está discutindo aqui, eu estou imaginando que vocês têm já a sessão da semana na cabeça, tá bom? Que vocês têm essa designação aí em mente. Quando ele visita, ele prega aos espíritos que estão em prisão. E é isso que Pedro diz aqui, ó. Por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso só cumpre uma profecia da missão de Jesus Cristo. Isaías, por exemplo, disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor Jesus Cristo, ele repete essa escritura, né? Quando está pregando aos judeus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Nós não temos um relato, talvez Jesus Cristo tenha pregado às pessoas que estavam presas por algum crime ou por engano, enfim, estavam na prisão. A gente não tem um relato disso, mas a gente tem o relato nas Escrituras de que ele pregou aos espíritos que estavam presos no mundo espiritual. Isso me impressiona, porque naquele curto período entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele não descansou. Às vezes nós pensamos, né, vamos para o mundo espiritual para o descanso eterno. Pelo contrário, o Salvador Jesus Cristo nos ama tanto que ele continuou sua obra de salvação, adquirindo as chaves da vida e da morte, pregou aos espíritos que estavam em prisão. Aí você fala, Lucas, como assim estavam em prisão? Eu pensei que na divisão do mundo espiritual, que eu disse que ia falar para vocês e falo agora, havia o paraíso e o inferno, né? O céu e a prisão, enfim, como vocês queiram chamar. Tudo é o mesmo lugar, o mundo espiritual. Mas existe realmente essa divisão, onde os espíritos justos e aperfeiçoados ficam, porque eles foram batizados à semelhança do Salvador, eles guardaram os mandamentos e eles estão se aperfeiçoando. E os outros foram rebeldes ou nem receberam o evangelho de Jesus Cristo. Pedro também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: noutro tempo, algumas pessoas foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água. Então imagina naquela ocasião do dilúvio, apenas 8 se salvaram. Deus condenou todos os outros para a destruição? Alguns realmente foram condenados por causa do seu arbítrio, recusando os profetas, mas alguns, apesar de serem rebeldes e desobedientes, Deus amava e queria salvar eles e havia possibilidade, mas não de ser feito na carne, porque foram destruídos, mas sim no mundo dos espíritos. Então, quando Cristo foi pregar aos espíritos que estavam em prisão, quando falo que prisão, quero dizer mundo espiritual, deixa eu fazer uma pausa para explicar uma coisa. Todos os espíritos, estejam no paraíso, estejam no inferno, né? A parte que fica os justos, ou a parte que fica os iníquos, rebeldes e aqueles que não receberam o evangelho, todos eles se consideram numa prisão. Por quê? Porque existem certas coisas que nós podemos fazer com o corpo que nós não podemos fazer com o espírito. E aqueles espíritos têm saudade de certas capacidades que eles não têm mais. Embora seja muito interessante o mundo espiritual, por exemplo, se vocês lerem algumas passagens dos ensinamentos de Brigham Young, vocês vão ver que quando nós estamos no mundo espiritual, nós não envelhecemos, nós não precisamos ir no banheiro, nós não precisamos... algumas coisas, então a gente não tropeça, a gente se move muito rapidamente. Existem certos lugares que a gente pode visitar que são muito interessantes. Por exemplo, hoje a gente precisa de passaporte, avião, para ir para algum lugar. No mundo dos espíritos, não. Você tem um trânsito muito mais livre. Há muitas ideias que são compartilhadas no mundo espiritual, muito aprendizado que você pode ter. Então existem certas coisas interessantes, mas não temos um corpo. E fica difícil a realização de certas coisas. Então é uma prisão. Quando eles ouvem a voz do Salvador Jesus Cristo, pregando liberdade aos cativos, eles veem a profecia de Isaías sendo cumprida.
né? E realmente Cristo pregou liberdade aos cativos, porque quando Cristo se levanta, dizem as Escrituras, muitos outros justos se levantam e ressuscitam, sendo libertos do mundo dos espíritos ou da prisão. Mas, meus irmãos, realmente existe uma divisão. Quando Jesus Cristo ensina, por exemplo, sobre o rico e o Lázaro, naquela parábola, onde o Lázaro, que foi um homem aflito e sofreu muito durante a vida, ele foi para o seio de Abraão, né, para o paraíso de Deus, onde estavam os profetas. E o rico foi para o inferno. E ele diz lá que é uma grande divisão, um abismo, e um não pode passar para o outro lado. Pois bem, Cristo abriu uma ponte, de forma que aqueles que estão na prisão, no inferno, na parte tenebrosa, na parte onde Satanás continua tendo influência, podem passar para o paraíso de Deus, desde que se arrependam, guardem os mandamentos, e alguém aqui na terra, na mortalidade, faça as ordenanças por eles. Esse é um ponto importante que eu vou tratar mais para o final do vídeo, como nossa obra pode ajudar os mortos. Mas deixa eu continuar aqui na linha de raciocínio que eu estava. Vou mencionar algumas passagens agora de Doutrina e Convênio 138. No 18 diz: enquanto essa vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, estavam numa grande expectativa quando Cristo realizou a expiação, porque eles sabiam que o Filho de Deus apareceria. O Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis, e ali pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição e redenção do gênero humano, da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Aos iníquos, porém, não se dirigiam, e entre os ímpios e impenitentes, que se corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não se fez ouvir. Nem os rebeldes que rejeitaram testemunhas e advertências dos profetas antigos contemplaram sua presença e olharam sua face. Onde estavam eles reinava a escuridão, mas entre os justos havia paz. É importante dizer que Cristo organizou forças naquele momento que ele estava no mundo espiritual. Além de ensinar sobre a ressurreição e como as pessoas podem realizar essa ordenança para terem seus corpos perfeitos e glorificados, ele também se preocupava com aqueles que não tinham recebido o evangelho, ou que tinham recebido e tinham sido rebeldes. Por isso organizou missionários para que fossem e pregassem. Essa é a necessidade do mundo espiritual. Deus sabia que por causa da liberdade de escolha, alguns não escolheriam o evangelho. E os filhos e filhos desses filhos nasceriam sem as bênçãos do evangelho. Muitos nunca veriam a face de um profeta, ouviriam sobre Jesus Cristo. Existem ainda hoje muitas pessoas na terra que nunca ouviram sobre Jesus Cristo. Essas pessoas são amadas por Deus e elas precisam do evangelho eterno. E é por isso que existe o mundo espiritual e a possibilidade de nós, nos templos sagrados, realizarmos ordenanças que pertencem ao estado mortal. Não tem como, meus irmãos, um espírito ser batizado, porque essa é uma ordenança que necessita de um corpo. É por isso que, para cumprir o requisito universal, Jesus Cristo ensinou a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ora, Deus quer todos no seu reino. E para cumprir esse requisito, é preciso que nós, aqui na carne, realizemos, através de uma ordenança sagrada no templo, o trabalho por eles. É uma procuração. Nós não levamos o cadáver, o espírito dele não entra, dos mortos não entra no nosso corpo e a gente é batizado, nada disso. Mas nós realizamos o batismo em favor daqueles que foram batizados. Então, a ordenança é simples. Quem está realizando a ordenança, alguém que porta o sacerdócio de Deus, vai dizer: eu te batizo em lugar e a favor desse falecido. Se a pessoa no mundo espiritual disser: eu aceito o que foi feito por mim, então esse requisito está cumprido. E ela tem que continuar aprendendo e progredindo assim como nós na carne. E ela vai ter a possibilidade de entrar no reino celestial. Não é maravilhoso o plano de Deus? Como ele pensou em tudo? E mesmo por decisões erradas de antepassados, as pessoas que, por exemplo, nasceram na Idade Média, onde não tinha o evangelho foi tirado da terra por causa da apostasia, pessoas erraram. Mas Deus ama aquelas pessoas, ou pessoas que nascem em tribos indígenas distantes, ou em lugares, por exemplo, a China comunista, onde não tem acesso à pregação do evangelho. Deus quer salvar e vai salvar esses filhos preciosos dele. A coligação de Israel não acontece apenas deste lado do véu, mas do outro lado do véu também. Bom,
Deixa eu falar agora algumas coisas que talvez vão ser interessantes para vocês e que muitas perguntas me chegam. Como são as condições no mundo espiritual? Eu separei algumas experiências aqui e uma delas vem de Jedediah M. Grant, que foi o pai de Heber J. Grant, que vai se tornar presidente da igreja. Ele foi presidente dos 70 e se tornou conselheiro do presidente Brigham Young, acho que nos 2 últimos anos de vida dele. Era um homem muito fiel e quando ele estava cruzando as planícies, né, os pioneiros, eles foram expulsos de Nauvoo, eles ficaram um tempo em Interquarters e aí eles decidiram vir para as Montanhas Rochosas fugindo do país que havia perseguido eles. E quando eles estavam nessa travessia, muitos morreram. Teve um inverno antecipado, enfim. A história dos pioneiros que vocês devem conhecer. Ele perdeu a esposa, e ele enterrou a esposa, e perdeu a filhinha bebê. Só que a filhinha, ele não conseguiu enterrar propriamente. Ele fez apenas uma cova rasa, e ele disse, eu vou voltar depois e fazer um enterro apropriado. E de fato ele voltou. Enquanto ele estava no caminho, ele disse o seguinte, ele estava com um companheiro, né? Ele disse para esse companheiro, Bates, que era o nome dele, Deus deixou-me claro. A alegria do paraíso onde minha mulher e bebê estão juntas parece estar sobre mim essa noite. Por algum sábio propósito, eu fui libertado dos sofrimentos dessa terra, onde eu estava e estava lutando. Elas estão muito mais felizes do que jamais podemos estar aqui. E só um outro parênteses também, às vezes a gente fica triste que alguém morreu e considera isso uma tragédia, né? Nossa, perdi meu amigo jovem por causa do coronavírus, ou perdi minha mãe, meu pai, eles tinham tanto ainda para realizar, perdi um filho, e é realmente muita dor, né? Mas se nós pudéssemos contemplar o mundo dos espíritos, nós veríamos que essas pessoas elas estão felizes, mais felizes do que estavam aqui, estão aprendendo, progredindo e realizando muito de bom. E esse foi o sentimento que ele teve, a paz que excede todo o entendimento que ele recebeu. Quando ele chegou na cova rasa que havia feito, ele não achou o corpinho da sua bebê. Os lobos tinham ido lá e despedaçado e devorado. Ele ficou triste, mas porque ele tinha recebido essa paz, ele sabia que embora o corpo tivesse desfeito e destruído, ainda assim, a menininha estava viva, a filhinha dele estava bem no mundo dos espíritos. E ele foi instrumento de Deus para trazer muita gente, ele deu discursos excelentes, foi um grande líder da igreja. E vários anos depois, como eu falei, ele já era conselheiro do presidente Brigham Young, ele estava para morrer, né? Ele teve uma visão do mundo espiritual. Foi permitido que ele visse o mundo espiritual. E ele disse o seguinte, isso aconteceu porque Heber C. Kimball, outro conselheiro do presidente Kimball, do presidente Brigham Young, estava dando uma bênção nele. E aí ele contemplou o mundo espiritual. E ele viu a sua esposa e a filhinha dele. Nessa ocasião, ele viu os justos reunidos no mundo espiritual. Não havia espíritos iníquos entre eles. Interessante que essa revelação foi dada para ele pessoalmente. Antes de Joseph F. Smith ser presidente da igreja, vários anos antes, e de ter a revelação da redenção dos mortos. Então é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes nós vamos receber revelações surpreendentes, mas é para nós. E essa foi para ele específico, né? Não foi estabelecido como a doutrina da igreja, como foi depois da doutrina do Convênio 138. Bom, enfim, ele viu sua esposa e ela foi a primeira pessoa que se aproximou dele. Viu muitas outras pessoas conhecidas, mas não conversou com nenhuma delas, exceto com sua esposa Caroline. Ela aproximou-se dele e ele conta que ela estava linda e trazia no colo a filhinha que morrera nas planícies e disse, Sr. Grant, aqui está a pequena Margaret. Sabe que os lobos a devoraram, mas não a feriram. Ela está aqui e está bem. Que história linda, né? Agora eu quero dizer para vocês, porque chegou uma pergunta dessa também essa semana. Lucas, tem crianças no mundo espiritual? Não tem crianças. Os nossos espíritos são adultos.
Antes de nascermos, nós já crescemos espiritualmente. Nós nascemos aqui na Terra como crianças, vamos progredindo, né? O nosso corpo, ele se desenvolve, mas nosso espírito já é adulto. Então, quando nós vamos para o mundo espiritual, só tem adultos, não tem criança, não tem primária. E algumas das aflições da carne que temos aqui, elas desaparecem. Por exemplo, se alguém nasce aqui com síndrome de Down ou algum desafio mental, de percepção, no mundo espiritual está livre dessas aflições que são da carne. Uma criancinha que morre na infância, quando ela vai para o mundo espiritual, vai adulta. Aí você pensa, mas Lucas, você acabou de falar que ele viu a bebezinha? E vários outros também viram bebezinhos, pessoas que perderam, né, quando morreram na infância. Mas isso foi para que eles entendessem que aquele ou aquela que havia falecido eram seus queridos e eram os mesmos. E que eles teriam a oportunidade de criar os filhos na ressurreição. Mas no mundo espiritual, a filha dele era uma adulta, embora ele não tenha visto assim. Existe uma citação de um profeta explicando sobre isso. A gente pode até ter uma visão de uma criança no mundo espiritual para que nós recebamos o sentimento que aquela é a mesma pessoa que nós sentimos tanta saudade. Mas o mundo espiritual tem apenas adultos, porque nosso espírito é adulto. Na ressurreição, porém, a filha do irmão Grant, a Margaret, ela vai ressuscitar num corpo de criança, para que o pai e a mãe tenham o privilégio de criar aquele bebezinho, até que cresça a uma idade adequada para um corpo ressurreto. E então vai ter um corpo à semelhança do espírito adulto. Compreenderam isso? Espero que não tenha sido confuso. Para confortar nós, Deus muitas vezes nos mostra aquilo que nós precisamos receber para nos sentirmos seguros e abençoados. Então, às vezes, ele mostra os filhinhos que morreram na infância. Como foi no caso de Emma Smith, quando estava para morrer, Joseph Smith apareceu, mostrou o bebezinho que ela havia perdido e disse para ela que todos os filhos seriam dela. Mas no mundo espiritual, ela encontraria eles como adultos. Bom, essa experiência muito interessante, segue-se outra, né? Já que eu estou falando deste homem importante, deixa eu contar quando Herbert J. Grant ele foi chamado para apostolado. Esse é o filho de Jedediah Grant. E quando ele foi chamado, ele disse que ele não se sentia qualificado para ser uma testemunha especial de Cristo. Ele sentiu muito fraco e até um pouco desesperado com isso. Até que, quando ele estava numa missão para estabelecer a igreja entre os índios, ele teve uma oportunidade de ficar sozinho e de ponderar. E aí ele então teve uma visão. Ele viu o conselho no mundo dos espíritos, no céu. E ele pareceu ouvir algumas palavras que eram ditas. Lá estava a primeira presidência, o conselho dos 12 apóstolos, e havia outros líderes da igreja, como por exemplo o pai dele, Jedediah, e o profeta Joseph Smith também estavam lá. E eles estavam conversando sobre... Foi um erro não ter preenchido as vagas do Quórum dos 12 Apóstolos. Então eles estavam dizendo, a gente tem que fazer isso. O que a gente faz? Vamos enviar uma revelação para que seja preenchido. Foi-me mostrado que o profeta Joseph Smith e meu pai mencionaram meu nome. Pediram que eu fosse chamado para ocupar aquele cargo. Eu sentei-me onde estava e chorei de alegria. Daquele dia em diante, nunca mais fui incomodado, quer de dia, quer de noite, pela ideia de que não era digno para ser um apóstolo. Essa experiência é muito especial de alguém que vai se tornar presidente da igreja, Herbert J. Grant. Ela nos ensina várias coisas, mas uma delas é que os líderes da igreja no mundo dos espíritos estão ativos e interessados com o que acontece aqui. Joseph Smith, como eu falei em outros vídeos, ele preside essa dispensação, mesmo estando do outro lado do véu. E ele está atento às coisas que acontecem. Deixa eu, sobre isso, ler uma outra experiência de Ilford Woodruff. Eu amo essa história. Eu acho que vocês vão gostar também.
Ilfar Woodruff dedicou a vida à edificação do reino de Deus e foi um profeta importante com relação a templos e o trabalho que nós realizamos no mundo dos espíritos. Não tem tempo para falar tudo sobre a vida de Ilfar Woodruff nesse sentido, mas ele, por exemplo, teve uma visão sobre os primeiros líderes da nação norte-americana que fizeram a Constituição. E eles estavam pedindo para ser batizados e ele realizou o trabalho por eles. Ele foi presidente de templo, foi na época de Ilfar Woodruff foi dedicado o grande templo de Salt Lake City. Bom, ele teve essa visão de Joseph Smith e diz o seguinte: viu na porta do templo no céu. Ele veio até mim e dirigiu-me a palavra, né? Cumprimentou ele, mas não pôde parar para conversar, pois estava apressado. Sabe quando alguém chega e fala: oi, tudo bem, irmão? Como você tá? E aí já vai rapidinho? Então, foi isso que Joseph Smith fez. E o Ilfar Woodruff deve pensar: poxa, eu não vejo o profeta Joseph há tanto tempo, né? Seria tão bom conversar com ele, mas partiu. Bom, enquanto ele estava lá, deparei-me com um punhado de irmãos que tinham ocupado posições de responsabilidades na terra. Nenhum deles pôde parar para dialogar, pois estavam apressados. Fiquei estupefado. Por fim, vi o profeta de novo e tive o privilégio de fazer uma pergunta. Ei, Joseph, peraí um pouquinho. Gostaria de saber por que vocês estão com tanta pressa. Passei minha vida inteira apressado, mas achava que finalmente diminuiria o ritmo quando chegasse ao reino dos céus, se é que chegaria. Então Joseph parou, olhou para Ilfar Woodruff e disse o seguinte: vou responder, irmão Woodruff. Cada dispensação que teve o sacerdócio na terra tem um certo trabalho a fazer para preparar-se para voltar à terra quando o Salvador regressar para reinar. As demais dispensações tiveram muito tempo para realizar tal obra. A nossa, não. Somos a última dispensação e há muito trabalho a ser feito. Precisamos apressar-nos para concluí-lo. Isso mostrou para Ilfar Woodruff que nós temos que realizar muito trabalho e rapidamente. O Senhor está acelerando essa obra nesses últimos dias e nós precisamos ajudar na coligação de Israel dos dois lados do véu com urgência. A mensagem que foi recebida por Ilfar Woodruff é a nossa também. Eles estão se dedicando muito no mundo dos espíritos. A igreja é muito maior lá do que aqui. Existem muitos elders trabalhando lá. E logo que nós, membros da igreja, deixamos essa vida mortal, somos recebidos lá uma designação e continuamos trabalhando sem cessar. Eu lembro uma experiência de bastidores, né? Uma historinha assim, apócrifa, que chega aos nossos ouvidos, do presidente Hinckley e o Elder Hales. O Elder Hales já estava debilitado, doente, e falou para o presidente Hinckley: eu não estou me sentindo bem, talvez tenha que diminuir o ritmo. E o presidente Hinckley disse: não, de forma alguma, irmão. Não importa, continua trabalhando com dedicação. Porque se você morrer, você vai continuar trabalhando com dedicação do outro lado do véu também. Então, o que importa? Só trabalha. E vejo esse espírito nos apóstolos do Senhor, mesmo idosos e com debilidade, eles continuam trabalhando sem cessar. Porque quando chegarmos no mundo dos espíritos, vamos continuar trabalhando muito também na obra de Deus. E eu gosto dessa citação do presidente Joseph Fielding Smith, filho daquele que recebeu a revelação em Doutrina e Convênio 138. Ele disse: o Senhor projetou o seu plano de redenção, de modo que todos os que morreram sem essa oportunidade de aprender sobre o Evangelho a receberão no mundo espiritual. Lá os elders da igreja que morreram estão proclamando o Evangelho aos mortos. Todos os que não tiverem essa oportunidade aqui, caso se arrependam e receberam o Evangelho, serão herdeiros do reino celestial. Existe uma outra experiência do Elder Ballard, o avô do atual Elder Ballard, presidente do Quórum dos Dois Apóstolos, o Elder Mervyn J. Ballard, e ele conta que ele estava no templo de Logan e teve uma visão. Enquanto ele estava no batistério observando, ele viu uma visão, um mundo espiritual. E ele viu cada vez que era realizado um batismo na pia batismal, esse espírito, ele se regozijava, vibrava, porque era o batismo dele. E ele viu muitas pessoas, milhares de pessoas, enquanto os batismos eram realizados, elas vibravam por causa da libertação espiritual delas.
Pessoal, existem muitas outras coisas que eu podia falar sobre o mundo espiritual, mas acho que já me alonguei. O mundo espiritual é muito parecido, temos aqui o presidente o presidente Brigham Young diz que quando nós morrermos, tudo vai parecer muito natural para nós, como parece aqui. Os espíritos usam roupa, tá? Eu não acredito que eles são só de branco, cantando para sempre, não. É ativo. Eles não estão dormindo, eles estão fazendo muitas coisas. Eles estão edificando o reino de Deus e preparando a si mesmos e outros para o reino celestial. Eu sei que o mundo espiritual é real e que a obra de Deus prossegue lá e que temos uma responsabilidade importante nessa última dispensação de ajudar todas as pessoas a entenderem o sacrifício de Jesus Cristo e receberem as plenas bênçãos desse sacrifício por meio da obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Convido vocês a entenderem mais sobre esse trabalho e se sentirem motivados a participar deles com grande diligência. Sei que os espíritos do mundo espiritual, eles querem que nós trabalhemos porque eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. E nós não podemos ser aperfeiçoados sem eles, porque se nós não nos tornarmos salvadores do Monte Sião, nós não vamos encontrar nossa própria salvação. Obrigado por terem assistido. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!